Olá, aqui é Esther Carrilho, no Dinâmicas Palavras de hoje. Eu vou falar com você sobre a brecha de Jó. Você conhece a história de Jó? Jó, ele era um homem íntegro, amado por Deus, tinha um relacionamento com Deus, fazia tudo para agradar a Deus, se preocupava muito em agradar a Deus. E ele realmente agradava. Deus tinha um carinho muito grande por Jó, amava Jó. Mas aí, certo dia, Satanás andando pela terra, pediu para Deus para fazer um teste com Jó. Queria saber se Jó ia continuar amando a Deus, mesmo depois das tribulações e das dificuldades. Aí vem todas as tragédias que a gente conhece, ele perde tudo e fica muito doente, com a pele, toda lá machucado, a ponto de não aguentar mais viver. Porém, mesmo assim, Jó continua firme com Deus. Mas aí a pergunta é, o que Satanás fez para entrar na vida de Jó? Por onde ele entrou? Será que Jó deixou alguma brecha? Que brechas são essas que nós podemos deixar, que o inimigo entra e consegue agir nas nossas vidas? Existem várias brechas. Nós vamos ver em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a gente vê aqui que o inimigo ele está à nossa volta, procurando um espaço para tragar a gente. E aí, será que Jó deixou alguma brecha? Bom, antes da gente ver se Jó deixou alguma brecha, vamos ver o que Satanás quer na nossa vida, o que ele gosta de ver na nossa vida, que deixa ele super feliz. Jó capítulo 1, versículo 9, quando Satanás está falando com Deus, olha o que ele diz. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, teme Jó a Deus? Será que Jó tem razões para temer a Deus? Ou seja, ele não quer que nós tenhamos um relacionamento saudável com Deus. Satanás quer que nós tenhamos medo de Deus. E esse medo de Deus vai nos fazer viver inseguros, achando que Deus está sempre perseguindo a gente, sempre julgando a gente, e não vivendo verdadeiramente o amor de Deus. Você tem medo de Deus, você não teme a Deus, você vive uma insegurança. E assim Satanás quer que nós tenhamos esse relacionamento difícil com Deus. Outra coisa, no versículo seguinte: porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? O que é sebe? A sebe é uma cerca viva, Ele questiona Deus, ele fala: Deus, você cercou o Jó com uma cerca viva, ele está cercado com a tua presença. Então, o inimigo ele não nos quer ver sendo cercados por Deus, ou seja, a gente está em intimidade com Deus, vivendo com Deus. Ele não quer isso. Ele quer que a gente confie em outras coisas, que confie nas riquezas, em amuletos, em deuses, menos em Deus. Satanás ele não quer que a gente tenha um relacionamento com Deus. E depois, no mesmo versículo, ele continua: a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Outra coisa que o inimigo não gosta de ver é a prosperidade, a gente crescendo, a gente frutificando. Ele quer ver a gente mendigando, ele quer ver a gente derrotado. E agora nós vamos olhar o restante do livro de Jó, e surgem 3 amigos de Jó: Bildade, Elifaz e Zofar. Esses 3 amigos eles vão começar a fazer acusações a Jó. E dentro dessas acusações nós vamos identificar brechas que nós de repente podemos estar abrindo em nossas vidas. A primeira brecha, a maldade. Nós vamos ver em Jó 4, versículo 8. A maldade, 4, versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Então a maldade é uma brecha. Existem várias outras brechas, tá? A gente vai olhar as que estão no livro de Jó.
Jó capítulo 5, versículo 2 fala que o ressentimento, ele mata o insensato. A inveja destrói o tolo. Agora a gente vai para Jó 15, versículo 25 a 26, que fala sobre afrontar a Deus. Porque estendeu a sua mão contra Deus, contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele a tua dura cerviz e contra os pontos grossos dos seus escudos. Então aqui, você afrontar a Deus, blasfemar contra Deus, também é uma brecha. E que brecha, né? Jó 20, versículo 6 ao 7 vai falar do orgulho. Ainda que essa altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viram te dirão, onde está? Ou seja, do orgulho você vai para o esterco. O orgulho, ele faz com que o homem abra uma grande brecha em sua vida. Jó 22, do 6 ao 11. O egoísmo. Porque sem causa penhoras teus irmãos e aos nus despojastes as vestes. Não deste ao cansado a água a beber e ao faminto restivesse o pão. Ou seja, você não pensar no outro, você não se dedicar em nada para o outro. Isso aí também é uma brecha. Mas, depois de tantas acusações que Jó recebeu, surge um amigo que defende Jó. Esse amigo se chama Eliú. Ele defende Jó e Deus repreende esses acusadores, porque Jó, ele era um homem íntegro diante de Deus. E aí eu volto a fazer a pergunta, mas cadê a brecha de Jó, gente? Onde ele fez? O que aconteceu? Vamos olhar aqui que Jó, ele tinha uma preocupação muito grande em oferecer sacrifícios. Vamos lá em Jó, capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ou seja, Jó, ele se preocupava com os pecados dos filhos antes mesmo deles serem cometidos. E ele sacrificava de madrugada. Existia uma, vamos dizer assim, uma ansiedade no coração de Jó em não querer desagradar a Deus, ok, mas ele parecia que ele tinha medo de Deus, parecia que ele transformou isso numa fissura, uma coisa que ele precisava fazer porque ele não podia errar, ele não podia deixar nenhum pecado passar desapercebido, tudo tinha que ser sacrificado e purificado antes mesmo de acontecer. Você vê um exagero aí na atitude de Jó em relação a esses sacrifícios? Eu consigo ver que Jó tinha um relacionamento com Deus de temor e de medo por conta desse versículo aqui. Jó capítulo 3, versículo 25 e 26. Aqui, gente, não é nenhum amigo dele falando, não é nenhum acusador, é Jó falando. Olha o que ele fala. Porque aquilo que temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Gente, o próprio Jó está assumindo aqui que ele tinha uma ansiedade, que ele tinha uma perturbação e que tudo que ele tinha medo, tudo que ele temia, sobreveio sobre ele. Olha como é sério. Aqui nós descobrimos onde é a brecha de Jó. A brecha de Jó é o medo do futuro, o medo de dar alguma coisa errada. Tudo que ele projetou na mente, tudo que ele pensou, tudo que ele temia, aconteceu.
seu. E aí a gente começa a entender como é sério ter medo. Mas eu não estou falando do medo que você tem quando você vê um perigo. Esse medo te protege, a gente precisa ter o medo para nos proteger, claro, de uma coisa, um acidente, de algo perigoso, isso é saudável. Mas eu estou falando de pânico, de desespero, daquilo que extrapola a linha da normalidade, que sai do equilíbrio. Esse medo, esse pânico que você às vezes sente quando começa a ver o jornal e vê uma notícia e escuta o que aconteceu com alguém, você transfere isso para você, você acha que isso vai acontecer com você. Esse que é o medo que não é bom, que não é saudável. Nós vivemos em dias em que nós temos um vírus circulando no mundo. Nós vivemos dias aqui, eu tô aqui fazendo esse vídeo de quarentena, né? E o mundo inteiro parou por causa de um vírus. E aí você vai ter medo, porque é natural, né? O vírus está por aí, ele pode chegar até você e você vai tomar os seus cuidados, vai ficar em casa, vai se higienizar, não vai cumprimentar as pessoas, vai fazer a sua parte, porém, você não pode entrar em pânico. O problema é o pânico. Começar a ficar neurótico, só assistindo notícias sobre isso, querendo saber tudo sobre isso, e todo enclausurado e com medo, e não pode. Essa é a questão. Porque o medo é algo que desagrada também ao coração de Deus. O medo é a desconstrução da fé. A gente vai ver um versículo de Hebreus 11:6. Hebreus 11:6, que fala da fé, aquele versículo famoso. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se você não tem fé e se você coloca o medo no lugar da sua fé, você começa a desagradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre medo. Só sobre o medo. O que o medo nos traz e como vencer o medo. Para isso, você vai fazer agora uma listagem de todos os seus medos. Comece a lembrar aí tudo que você tem medo. Até mesmo medo de barata, medo de lagartixa, medo de altura. Mas aqueles outros medos que te paralisam, que tem feito você deixar de avançar. Eu quero que você liste esses medos, tá? Medo da morte, medo de mudanças, de novidades, de desafios, medo de falar em público. Qual é o medo que você tem? Medo de fantasma, medo de escuro, todos os seus medos. Lista esses medos e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o medo, ok? Um beijo, fica com Deus, a paz!